Renata? Amém. Nossa, a gente entra cedo e fica ali. Quem vai pregar sofre, né? A gente fica nervosa, vai ficando. Mas uma hora chega a vez. Louvado seja Deus, meu irmão Roberto. Que delícia, né? Que delícia cantarmos ao Senhor. Ouvimos lindos louvores, falar de um sacrifício tão maravilhoso que o Senhor fez por nós. Que Deus o abençoe. Nós vamos... Pensei em muitas coisas, orando a Deus, o que eu faço, o que eu falo, Senhor. Precisamos de tantas coisas e me veio à mente graça. Graça. Nós adentramos aqui já respirando o ar da graça. Nós estamos aqui pela graça. Nós vivemos pela graça de Jesus, amém? Louvado seja o Senhor. Por quê? Porque nós não merecíamos estar aqui, irmãos. Nós não merecíamos. E o Senhor tão bondosamente tem abençoado os nossos irmãos. E olha que lugar bonito que está. Que lugar bonito, que dia lindo que nós temos para adorar ao nosso Deus. Pecadores, abandonamos o Senhor na cruz. Mas mesmo assim, Ele olhou para cada um de nós e nos deu esse privilégio. Nos tirou da lama do pecado e nos trouxe para a sua infinita graça. Amém? Glórias a Deus. E eu vi isso aqui na vida de um personagem. Um personagem, a princípio, horroroso. Eu não gostava nem do nome dele. Nem do nome dele eu gostava de ouvir. Mas aí, lendo aqui, a história dele está em 2 Reis 21, 1 a 18. Só que ela está mais bonita em 2 Crônicas. 2 Crônicas 33, de 1 a 20. Mas nós vamos lendo aos poucos, tá bom? Vamos ler até o verso 10, 33 ao 10. Eu vou ler junto com vocês. Irmão Joaquim, meu querido, tudo bom? Amém? Vamos orar mais uma vez. O Espírito Santo já se faz presente, já está trabalhando em nós. Mas para que a pregadora fique calminha, nós vamos orar mais uma vez. Papai do céu, Senhor Deus excelso é o teu nome, Senhor, glorificado para todos sempre. Ó, como somos felizes por sermos o teu povo, Senhor. O Senhor é santo, e enviou o melhor presente para nós, que foi Jesus. Não merecemos, Senhor, não merecemos estar aqui. Mas o Senhor nos trouxe, o Senhor quer falar conosco, o Senhor nos aceita, o Senhor nos transforma. Louvado seja o Senhor. Permaneças aqui conosco e fale a nós através da tua palavra, que possamos ver na vida deste homem as maravilhas que o Senhor fez, que possamos ver a tua graça, esse favor imerecido, atuando na vida de cada pecador. Em nome de Jesus, amém. O reinado de Manassés. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito em Jerusalém: porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém que escolhi, de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado. Toda a lei,
os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Vamos até aqui. Nossa, tem que respirar, né? Que homenzinho difícil, irmãos. Não é terrível? Que relato. Está registrado aqui. E esse não era um homem gentil, era um homem do meio do povo de Deus, era um rei, era o líder da nação. Tudo que não prestava esse homem fez. Nós podemos dizer até que ele era um feiticeiro, um pai de santo. Hoje poderíamos dizer que ele era um pai de santo. Ele adorava tudo. Ele adorava tudo. E desobedecendo porque ele conhecia, ele sabia que não era para fazer. Os postes ídolos que o pai dele havia derrubado, ele edificou de novo. Desobediente, ingrato, irreverente. Que homem terrível. Você queria conhecer um homem desse? Você queria, pior, você queria ter um homem desse como seu líder? Seu rei? Mas ele ofereceu os filhos dele como sacrifício. Olha o coração dessa pessoa. Entregar os filhos como oferta, como sacrifício a deuses pagãos. O Senhor diz que nunca pediu esse tipo de coisa. O Senhor abomina esse tipo de coisa. Abomina a idolatria. Mas Manassés fez. Diz que ele fez pior do que os povos lá fora. Pior. Já viu? Tem pessoas que se desviam dos caminhos do Senhor, se rebelam contra Deus e se tornam piores do que aqueles lá de fora? Já conheceu gente assim? Aqui Manassés. Porque conhece. É rebelião declarada, ele conhecia, ele não era um ignorante. Ele não vivia sem conhecer o Deus de Israel, sem conhecer os ensinamentos de Israel. Ele conhecia. E olha o que leva o homem a se afastar de Deus, fazer coisas terríveis, coisas abomináveis. E eu sabia que Manassés, já ouvira falar que Manassés tinha feito isso com seus filhos, e eu não queria nem ouvir falar de Manassés. Foi misericórdia. Igual quando a gente vê na mídia, alguém comete um crime, um ato hediondo contra crianças, contra idosos, e você fala, não, teria que haver, você pensa no seu íntimo, teria que haver pena de morte, essa pessoa tinha que sofrer, pagar. Nós somos humanos, irmãos. A gente quer fazer justiça com as próprias mãos, porque a gente fica indignado com algumas situações, e a vida desse homem não é diferente. Aqui é um relato, irmãos, nós lemos até o verso 9, de quanta coisa errada que esse homem fez. De quanta coisa terrível, ele fez errar a nação, ele conduziu a nação ao erro. Manassés. Nós conhecemos o nome Manassés. Tem um relato do historiador Flávio Joséfo, já ouvimos falar dele, que ele conta que Isaías foi prisioneiro de Manassés. Não sabemos ao certo, né, se é certeza, mas o historiador conta, e que ele mandou serrar o profeta ao meio. Ele não era brincadeira não, irmãos. Ele não era brincadeira. Ele mandou serrar um profeta de Deus ao meio. Vindo isso de um pagão, a gente até, vamos dizer, aceita, entre aspas, mas de um homem que conhecia, um homem do meio do povo de Deus, um homem do arraial de Deus, rei de Judá. 55 anos esse homem reinou. 55 anos. Mas existe a graça de Deus. Amém por isso, né, igreja? Existe a graça de Deus. E a graça de Deus é para todos, irmãos. Amém? A graça de Deus é para todos. Aquele que manda matar e aquele que morre. A graça de Deus é para todos. É para a criança, é para o adulto, é para o idoso. E a graça de Deus foi para Manassés também. E eu acho isso magnífico. Magnífico. Porque a gente vai lendo a palavra de Deus e a gente, na nossa mente finita e débil, vai tendo lapsos de ideia de que Deus é esse. Que Deus é esse que alcança um homem desse tipo, irmãos. Que Deus maravilhoso que entra num presídio de segurança máxima e alcança uma pessoa que está lá na solitária. De tão terrível é que tem que ficar isolado do convívio humano. E Deus alcança. Deus tremendo, irmãos. Não há palavras
para descrevermos, para falarmos desse Deus. Não há palavras para exaltarmos o nome de Deus. Nós somos irreverentes, infelizmente, porque nós tínhamos que adentrar este templo sagrado de cabeça baixa, meditando. O que estamos fazendo aqui? Quem nos trouxe aqui? O que acontece nesse santo lugar? Irmãos, vidas são transformadas aqui. Amém por isso. Existe um agir sobrenatural neste lugar. Este lugar não é um lugar comum. É um lugar onde Deus visita seu povo, onde Deus se faz presente. Por isso que não há imagens. Aqui só é para Deus. Não há coisas minhas, pessoais aqui, porque aqui é a casa de Deus. E Deus é santo. Amém, irmãos? Deus é maior e superior a tudo que você possa imaginar. Nós não conseguimos definir a Deus. E quando a gente olha a vida de um homem desse, que a gente queria que ele sofresse, que ele pagasse pelos seus maus, por ter feito a nação errar dessa forma, por ter desagradado o coração de Deus. A gente queria justiça, não é isso? Quando você vê um cara terrível, um meliante, uma pessoa terrível, você quer justiça. Minha irmã é policial. E os 2 adolescentes roubaram a moto de não sei se foi coincidência, um conhecido nosso. E o garoto na fuga, fugindo com a moto, o pé prendeu na guia e ele perdeu o pé na hora. E a minha irmã foi chamada para guardar ele no hospital, ficar lá no Santa Marcelina com ele. E os policiais brincavam que iam torturar, que iam fazê-lo sofrer, porque eles têm o sangue, né, nas veias, assim, nervosos, são agitados. E a gente fica, não, meu Deus, o cara já perdeu o pé, né? Vai ter uma marca para o resto da vida. Mas o que o ser humano quer? Fazer pagar, fazer justiça. Na nossa visão humana, isso é justiça, né? Ele fez outro sofrer, ele tomou algo e agora, consequência dos atos. Mas Deus não pensa assim. Graças a Deus por isso, né? Louvado seja o Senhor. Deus não pensa assim. Deus ama aquele jovem, e Deus lamenta pelo que lhe aconteceu, e Deus sofre pelo sofrimento dele, Deus se angustia por ver alguém sofrer, não importa quem seja essa pessoa. É um amor realmente incompreendido, incompreensível. Nós não entendemos, nós nunca vamos entender que amor é esse. E Manassés também teve sua oportunidade. No verso 10, o Senhor manda uma advertência para Manassés, irmãos. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Deus adverte, igreja. Deus manda advertência. Deus aconselha. Oh, Pai amoroso. Oh, Pai maravilhoso, irmãos. Você consegue ver isso em Deus? Você consegue ver Deus como um Pai bondoso, um Pai maravilhoso, um Pai que cuida de você e te carrega em suas mãos? Você consegue ver Deus assim? Pois esse é Deus. Mesmo que muitas vezes você saia de manhã correndo, nós saiamos sem orar, sem falar com Ele, sem nos lembrarmos dEle, Ele vai junto. E Ele te sustenta, e Ele vai te levando, e Ele vai te conduzindo. Louvado seja o Senhor. Um dia na eternidade nós vamos descobrir de quantos perigos nós fomos libertos. Nós fomos protegidos que nós não vimos. Porque a mão do bondoso Deus estava conosco. Porque Ele nos guiou, porque Ele nos guardou. Existe um inimigo terrível que nos odeia e quer ver o nosso fim. Quer ver a gente na pior. Mas por esse Deus de graça, esse Deus de misericórdia, nós somos guardados, protegidos e no próximo sábado estamos aqui. Amém? Bonitos, alimentados, limpinhos, bem vestidos. Oh Deus maravilhoso, irmãos. Que graça é essa que nos alcança dessa forma, sendo nós tão ingratos, irmãos. Somos ingratos. Muitas vezes não paramos, não queremos, eu não tenho tempo agora, depois eu faço o culto, depois eu oro. Deus fica em segundo plano, quando der eu faço. Quando der eu busco, quando der eu leio, quando der eu dizimo, quando der eu oferto, quando der eu canto, quando der eu prego. Oh, irmãos, está errado. Ele tem que ser o primeiro. Perca o emprego, mas não perca estou sendo radical muitas vezes, mas não perca o seu momento com Deus. Somos dependentes dele, irmãos. Dependemos da graça e misericórdia do Senhor.
Como ousamos sair de casa pela manhã sem buscar a face de Deus? Como ousamos tentar viver essa vida sozinhos, irmãos? Não é possível. Vai ser sobrevida. Não vai ser vida. Você vai apenas sobreviver. Vai passar. Mas não era o que Deus queria para você. Ele quer algo melhor. Ele quer te encher de bênçãos e de agraciar por todo aquele dia. Você sabia que Deus tem saudades de nós? Eu vi um relato de um pastor, um testemunho, querido pastor Manassés. E ele contou que ele, tão envolvido com as atividades da igreja, com o trabalho de Deus, e trabalhando, e ele parava pouco para meditar e se relacionar com Deus. E um dia ele ouviu a voz do Espírito Santo dizer: eu tenho saudade de você. E o pastor Manassés chorava. Falou: Senhor, nunca mais quero que sinta saudade de mim, porque eu quero estar contigo a todo momento, Senhor. Amém, irmãos. Deus tem saudade de você. Não o ignore. Não feche as portas para Deus. Fechar a porta? De que forma? Quando você ignora as coisas de Deus. Quando você não tem um cântico, não sai cantando louvor a Deus. Quando você não pensa nele, passa o dia, passam as atividades e você ignora Deus. Quando você não o coloca em primeiro lugar. Quando você pega o seu salário e gasta da sua forma. Não lembra que a casa e a obra de Deus precisam ser mantidas. Que pessoas precisam conhecer o Evangelho e precisamos de recursos. E Deus te abençoou, por isso você tem aquele salário. Deus te abençoou, por isso que você tem saúde. Aquele emprego foi Deus que te deu. Não se esqueça dele. Ele só quer 10%. O tema não era disso, meus irmãos, a gente acaba entrando. 10% só. Não vai te fazer falta, eu te garanto. Não vai te fazer falta. Oferta. O dízimo, ele pediu oferta, é gratidão. Quando você é grato, tem um coração agradecido, você quer dar. Você quer dar. Fala: eu quero ofertar, Senhor. Eu quero ter um pacto contigo. Eu quero ajudar. Eu quero ser anjo da esperança. Eu quero fazer alguma coisa. Alguma coisa. Eu quero estar envolvida na obra de alguma forma. Nem que seja limpando o piso da minha igreja. Porque é prazeroso. Um dia eu vim limpar com a Osiele e ela tão feliz cantava e limpava e dizia: irmã, que gostoso, e toda animada. E eu sentia que eu também quero isso. Eu também quero. É prazeroso trabalhar para o Mestre. Ele te recompensa muito bem. Amém por isso, irmão. Ele nos recompensa muito bem, irmãos. Ser dizimista e ofertante é um privilégio. Você devolver aquilo que pertence ao Senhor e saber que sua vida está nas mãos do Pai. Irmãos, quanta dificuldade as pessoas têm passado, irmãos. O gás aumentou, tem gente que não tem dinheiro para comprar o gás e cozinha na lenha. E aquela dificuldade, falou: oh, meu Deus, se essa pessoa soubesse do segredo. Ser fiel a Deus, não vai faltar. Nunca falta. O vaso não esvazia, o azeite só aumenta. Aquele que é fiel a Deus é abençoado, irmãos. Aquele que é fiel a Deus não falta o necessário. Amém por isso. Eu conheço, eu vejo. Não falta, irmãos. O Senhor põe a mão e abençoa. Estamos tratando de um Deus sobrenatural. Um Deus maior do que qualquer coisa. E nós achamos que Deus é igual a nós. Por isso que a gente retém as coisas de Deus. Retemos o tempo. Deus segura o tempo por você. Quantas vezes eu acordo atrasado e falo: não, eu vou fazer minha meditação. Não vou. Eu acabo chegando às vezes no mesmo horário, irmãos. Não sei o que acontece. O ônibus corre mais, alguma coisa acontece. Sei que eu chego e eu percebi. Por que eu largo? Eu fico preocupada. Primeiro eu preciso dele. Eu preciso dele. Eu não posso sair sem ele. Eu não posso viver sem ele. Nós não podemos viver sem Deus. Nós não podemos ignorá-lo, irmãos. Porque esse Deus é maravilhoso. Ele me alcançou. Ele alcançou Manassés, irmãos. Que homem horroroso. Que homem horrível. Cruel. Manda serrar um homem, um profeta de Deus ao meio. Se esse relato é real, ele é terrível.
Ele matou os filhos, ele sacrificou seus filhinhos, crianças. Se a pessoa não ama seu filho, meu Deus. Mas esse homem foi alcançado. Verso 11. O Senhor o advertiu, mas diz que o povo, porém, não deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Manassés foi levado cativo agora. O Senhor permitiu que outro reino tomasse ali. Ele perdeu seu reino e foi levado arrastado com ganchos. Sabe o que é isso? Sendo arrastado pela terra, sendo machucado, sendo esfolado. Terrível, né? Um rei acostumado a ser servido. Olha a situação de Manassés. Não dera de ver o Senhor, mesmo com toda aquela situação de Manassés, o seu caráter, o Senhor o advertiu. E agora, ele angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, glórias a Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Ele aprendeu com papai e mamãe que existia um Deus, e que esse Deus era real, e lá no íntimo ele lembrou desse Deus, e ele agora orou ao Senhor. Oh Deus maravilhoso. Por quê? Porque Deus não ignorou, irmãos. Ele fez uma oração. Ele aqui angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Verso 13. Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Deus é tremendo, irmãos. Deus não ficou com birrinha, Deus não ficou querendo punir Manassés. Olha o que eu aprendo aqui com Deus. Ele o aceitou de volta, ele aceitou a oração e trouxe ele de volta para o reino. Deus restaurou o reino de Manassés. Deus podia ter dado um jeito ali, só liberado ele daquela situação horrível. Mas Deus faz mais do que nós pensamos e pedimos. Ele lembrou do Deus de Israel, do Deus que papai e mamãe tinham ensinado. E agora seu reino é restaurado. E ele volta a ser o rei. E ele agora reconheceu Manassés que o Senhor era Deus, que somente existia um Deus, o Deus de Israel. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Oh, irmãos, que Deus tremendo. Deus não teve nada, não fez nada. Deus não permitiu ali as consequências, mas Deus podia ter, não, vou deixar um pouquinho para ele. Mas quando o homem dobra o joelho e ora ao seu Deus, oh, irmãos, o céu se move. O céu se move. Milagres acontecem, irmãos. Por que nós duvidamos tanto desse Deus? Nós sabemos a chave, o segredo do sucesso. A oração, o confiar nesse Deus. Que pode toda... Humanamente ali parecia impossível acontecer isso com Manassés. Humanamente parecia impossível. Seu reino já tinha sido tomado. Ele agora era um cativo, era um escravo, estava sendo carregado, um prisioneiro. Mas Manassés sabia de algo importante. Que tinha um Deus. Como é importante você ensinar para os seus filhos que existe um Deus. Como é importante você ensinar no seu lar que existe um Deus que atende orações. Fez toda a diferença na vida desse homem e faz toda a diferença na nossa vida hoje. Amém, glórias a Deus. Eu tenho uma sobrinha, como vocês conhecem, e hoje ela é adolescente. E eu vejo, às vezes, ela tomando atitude, fazendo coisas que não me agradam, que eu falei, meu Deus, mas eu sinto uma paz, uma segurança, porque eu sei que ela sabe que existe um Deus. Eu não sei que caminhos da vida ela vai escolher, o que ela vai traçar, mas ela foi ensinada que existe um Deus. Desde pequenininha ela aprendeu e ouviu desse Deus. Isso dá segurança. Porque o caminho que for, o que for acontecer na vida dela, ela aprendeu que existe um Deus. Israel tem um Deus, amém, irmãos? A igreja adventista tem um Deus, irmãos. E esse Deus é misericordioso, esse Deus é soberano, e esse Deus é o nosso Rei, a quem adoramos nesta manhã. Amém? Louvado seja o Senhor.
Verso 14, depois disso edificou o muro de fora da cidade. Ele começou, as mudanças são necessárias. Ele agora foi transformado e ele começou. Depois disso edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale. E a entrada da porta do peixe abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e os ídolos, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graça, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Judá, errei. E ele mostrou isso na prática, começou a lançar fora, jogar fora tudo que não prestava, tudo que não era de Deus ali de Judá foi lançado fora, aquele postezinho, aquelas imagens horrorosas, isso não é de Deus. Judá, vocês têm um Deus e esse Deus é o Deus de Israel. E ele agora proclama que Judá tem o Deus verdadeiro. Igreja Adventista, nós temos o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Ele é real, irmãos. Às vezes nós tratamos como se Deus fosse uma ficção, fosse um personagem distante. Deus é real, Ele existe e Ele quer te abençoar, Ele quer ser na tua vida, irmãos. Ele quer ser na minha vida, Ele quer ser real. Ele quer ser real e não só um Deus de sábado, irmãos. Não só o Deus, às vezes só lembramos de Deus aos sábados. A Bíblia está lá, só pego, deixa eu pegar a Bíblia, hoje é sábado. E a semana, e os dias, os momentos passados, e agora? É Deus. É todos os dias. Nós paramos tudo hoje para vir nos encontrar com o Senhor, mas Ele quer ir na tua casa. Ele quer estar no teu trabalho. Ele quer estar na tua vida, irmãos. Mas o Senhor é um cavalheiro. Ele só vai entrar se for convidado. Precisa de convite. Às vezes fazemos alguma comemoração em casa, alguma coisa, e esquecemos de orar. Quantas vezes não oramos? O Senhor precisa ser convidado. Ele só entra onde é convidado. Convide o Senhor a fazer parte da tua vida, do seu dia. Convide o Senhor a fazer parte do seu lar. E quando o Senhor tomar todo esse espaço da sua alma, do seu coração, te invadir, você vai fazer como Manassés. Quebrar os postes ídolos. Destruir tudo aquilo que o afasta de sua casa. Destruir tudo aquilo que o destrona do seu trono. Porque infelizmente nós temos. O Senhor abomina a idolatria. E muitas vezes nós somos idólatras. Estamos vivendo na idolatria dentro da casa do Senhor. Você sabia disso? Coisa terrível, né? Muitas vezes trocamos tudo, colocamos em primeiro do que Deus. Tudo aquilo que nós colocarmos em primeiro lugar será nosso Deus, irmãos. Hoje eu peço a você, faça uma reflexão. O que está em primeiro lugar na tua vida? Arranca isso. Põe o Senhor no devido lugar. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Vamos para Romanos capítulo 5, já estamos encerrando, irmãos. Romanos 5, 20. Nós já sabemos de cor. Irmãos, entendi esse verso dessa forma, irmãos. Cada um tem uma forma de aprender, de entendimento. E a minha é bem devagarzinho, irmãos. Deus precisa ter paciência comigo e vai me conduzindo devagarzinho. E eu consegui entender esse verso, irmãos. Tão lindo. Capítulo 5, verso 20. A segunda parte, mas vamos ler todo o 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde o pecado foi tremendamente grande. Abundou, ele explodiu, ele foi grande. Até foi ver aqui no dicionário. Onde ele foi volumoso, onde ele transbordou. A graça de Deus superabundou. A graça de Deus sempre é maior do que o pecado. Amém por isso, irmãos? Glórias a Deus. Igreja, não tenha vergonha de glorificar o nome do Senhor. Eu sei que às vezes a gente está cansadinho, somos tão quietinhos. Glorifica, Senhor, glorifique o nome do Senhor, porque Ele é grande, Ele é digno, Ele merece. A graça de Deus é maior do que o seu pecado. A graça de Deus é maior do que qualquer
pecado. Por isso que ele alcança um estuprador, um assassino, uma pessoa que está lá no presídio, ou ele alcança um invejoso, um cobiçoso, um mentiroso. Ele alcança a todos, porque onde o pecado foi grande, a graça do Senhor foi maior. Louvado seja o Eterno. Amém, irmãos? Agora nós vamos continuar adorando ao nosso Deus através do irmão Roberto, que vai cantar ao Senhor. Amém, Jesus? Manassés quer dizer motivo de esquecimento, aquele que está entregue ao perdão. Porque vocês lembram, o primeiro filho de José chamou-se Manassés. E ali ele quis dizer que ele havia perdoado os irmãos dele por tudo que tinha acontecido. E que maravilha, o perdão chegou a Manassés. Amém? Vamos cantar o último hino? Nos coloquemos de pé. Oremos. Senhor Deus, nosso Criador, Pai Redentor, agradecidos te somos, porque a tua graça nos alcançou. Agradecidos somos, porque tem cuidado de nós de um jeito tão especial. Agradecidos somos pela promessa da tua volta, Senhor. Por favor, abençoe a cada lar aqui representado. Abençoe cada vida que adentrou este santo lugar. Que possamos sair cheios da tua presença. Que possamos transbordar do Espírito Santo, porque o desejamos em nossa vida. Nos ajude, por favor, a não olhar para trás. Nos ajude a tê-lo em primeiro lugar na nossa vida. Que não possa existir outro no trono do nosso coração, a não ser o Senhor Jesus. A Ele toda a honra, glória e louvor, porque Ele pagou o resgate, um preço tão alto para ter a cada um de nós morando com Ele pela eternidade. Nós aceitamos, por isso estamos aqui. Por favor, volte logo, nos ajude, permaneças conosco, nos ajude a guardar o santo sábado, em nome de Jesus. Amém.